Opa pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai retomar, o nosso conteúdo. Na nossa última aula nós falamos sobre o cálculo de área abaixo de uma curva e agora nós vamos analisar o cenário, quando a gente tem o cálculo da área entre duas curvas. Então, como é que eu tenho uma curva em cima e outra embaixo aqui, dada duas funções, o gráfico dessas duas funções. E aí eu quero saber qual é a área que fica entre essas duas curvas, como é que a gente faz esse processo de cálculo, tá bom? E aí, para explicar isso, nós vamos falar sobre esse método, Então vamos para a definição da situação e a partir disso o teorema para o cálculo entre essas curvas. Suponha que a gente queira encontrar a área de uma região limitada superiormente por uma curva f de x, inferiormente por uma curva g de x. E à esquerda e à direita, respectivamente, pelas retas XA e XB. Ou seja, nós temos essa situação aqui que eu vou desenhar para vocês, certo? Nós temos o plano cartesiano, ok? E aí eu tenho a curva f de x e tenho a curva g de x, certo? E aí essas curvas elas estão limitadas pelas retas A e B. E aí eu quero calcular essa área aqui que fica entre as duas. Como é que a gente faz, Para solucionar esse problema, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação, certo? Deixa eu voltar aqui umas coisas para poder desenhar melhor. Certo? Eu vou colocar aqui, de A até B, certo? Até B. Aí vamos supor o seguinte, como é que eu calculo a área abaixo dessa função f de x? Essa área azul aqui. Eu quero saber dessa daqui, depois a gente vai para entre as duas curvas. É só eu fazer a integral, de A até B, de f de x dx. De acordo? Beleza, Mas vamos supor agora que eu tenha essa curva aqui e eu queira saber a área dessa g de x aqui. Para saber essa área que está em vermelho agora, não a de azul, que é a que está abaixo de g de x, basta que eu faça a integral de A até B de g de x dx. De acordo? Só que eu não quero nenhuma dessas áreas. Eu vou querer essa área aqui. A que está de preto. Como é que eu calculo essa área que está de preto? Você há de concordar comigo que se eu pegar a área azul, que é essa área toda aqui, abaixo de F, e tirar a área vermelha, eu vou ter a área preta. Concorda? Então, se eu pegar a área azul e tirar a área vermelha, eu vou ter a área preta. Então, essa integral aqui corresponde à área azul e essa integral aqui corresponde à área vermelha. De acordo? Então, eu vou pegar a área azul e diminuir a parte correspondente à área vermelha. E aí aqui nós vamos usar aquela propriedade das integrais que diz que quando eu tenho uma subtração de duas integrais que os limites de integração são iguais, eu posso transformar essas duas integrais numa só, conforme a gente vê aqui. Então, dessa forma, se f e g são contínuas de maneira que f é maior ou igual a g ao longo de AB, então a área dessa região entre essas duas curvas é a integral de f menos g, de A até B. Então, basta a gente pegar a curva que está por cima menos a curva que está por baixo, colocar os limites que eu estou estabelecendo e calcular essa integral. Beleza? Dito isso, vamos resolver agora uns exemplos, para deixar isso bem claro. Primeiro exemplo. Determine a área da região compreendida entre a parábola 2 menos x² e a reta y igual a menos x. Como é que fica essa função y igual a 2 menos x²? Vamos encontrar quem é o zero da função dela,
fica x² igual a 2, então x é igual a mais ou menos raiz de 2, ok? E aí, como é que vai ficar esses gráficos aqui? Nós vamos ter o seguinte. Deixa eu tentar fazer o gráfico aqui, né? Aqui. Plano cartesiano. Y igual a menos x vai ser a reta bissetriz dos quadrantes pares. Vai ser essa reta aqui, que vai passar aqui. Ok? Essa é a reta y igual a menos x. E aí eu vou querer fazer a parábola. Deixa eu só clicar aqui nela para transformar ela numa função vermelha, né? Só para diferenciar. E aí agora eu vou querer... Opa! Pronto. E aí agora eu vou querer fazer o gráfico dessa parábola, né? O gráfico dessa parábola vai ser... É uma parábola côncava para baixo, afinal de contas o y é negativo. E ela vai cruzar o eixo x em menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Seria mais ou menos aqui, né? Opa, peraí. Vamos fazer aqui, né? O vértice vai ser em x igual a 0. O y vai ser menos delta. Vamos calcular o vértice, né? X do vértice de uma parábola, acho que vocês já sabem, é menos b sobre 2a. Como b é 0, eu vou ter 0 sobre 2, menos 2, que dá 0. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Ok? Deixa eu vir mais para cá. Peraí, viu? Vou colocar mais para cá para poder escrever melhor, né? Menos delta sobre 4a. Delta é igual a b², no caso é 0, menos 4 vezes 1, menos 1, né? Vezes c, que é 2, sobre 4 vezes menos 1. Isso aqui dá menos com menos mais. Aqui vai ficar menos 0 mais 8 sobre menos 4. Isso aqui dá menos 8 dividido por menos 4 dá 2. Então o vértice vai ser em 2. Ok? São as fórmulas do vértice, viu, gente? X do vértice, y do vértice. Ok? Para calcular o vértice de uma parábola. Então x0 e y2. Então vai ser mais ou menos aqui. E aí o gráfico vai ficar assim, ó. Mais ou menos, tá, gente? Só que essas curvas vão se encontrar em dois pontos. Aqui e aqui. E aí eu vou ter que calcular essa área aqui. Quem são esses pontos onde essa curva está se encontrando, né? A gente vai descobrir fazendo menos x. A gente vai descobrir fazendo y1 igual a y2. Ou seja, menos x igual a 2 menos x². Né? Uma função igual a outra. Passa tudo para o membro do lado esquerdo, fica x² menos x menos 2 igual a 0. x1 é 2, x2 é menos 1. Então, esse ponto aqui é menos 1. E esse ponto aqui vai ser o 2. Ok? Então, esses vão ser os dois pontos de integração. E aí, como é que vai ficar? A integral de menos 1 até 2, ok? Da função que está por cima, 2 menos x², menos a que está por baixo. A que está por baixo é menos x. Então, menos com menos, fica mais x dx. Integral de menos 1 a 2, de menos x² mais x mais 2 dx. Vamos calcular a primitiva aqui, né? Menos x ao cubo sobre 3 mais x² sobre 2 mais 2x, variando de menos 1 a 2. Vamos aplicar em 2. 2 ao cubo sobre 3, mais 2 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 2, menos aqui, né? Menos 1 ao cubo sobre 3, mais menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes menos 1.
E aí, calculando aqui, nós vamos ter menos 8 sobre 3. Menos 2 ao quadrado é 4. Dividido por 2 fica 2. Mais 4, né? Aqui fica menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Com esse menos fica mais. Então fica 1/3. Menos 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar mais meio. Menos 2. Então isso aqui vai ficar menos 8/3. Mais 6. E aí a gente faz o jogo de sinais. Menos 1/3. Menos meio, né? Que a gente faz o jogo de sinais com todo mundo. Mais 2. Menos 8/3 com menos 1/3. Soma os de cima com os de baixo. Dá menos 9 sobre 3, que é menos 3. Então fica menos 3. Mais 6 mais 2. Menos 1/3. Menos meio. 6 menos 3 é 3. Mais 2 fica 5. Então fica 5 menos 1/3. Menos meio. Vamos tirar o mínimo aqui, né? É 6. 6 dividido por 1, 6 vezes 5, 30. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Isso dá 25 sobre 6. É esse o valor entre essas duas curvas. Beleza, gente? Entendido? Agora vamos tentar fazer a letra B, que é um pouquinho diferente dessa primeira, tá? Vou apagando aqui para ir liberando espaço, né? Essa parte ela tem muita conta, mas ela é bem simples assim de resolver, né? Na questão da não é trabalhoso, aliás, é um pouco trabalhoso, mas nada difícil de interpretar, podemos assim dizer. Então vamos voltar aqui para a segunda questão. Na segunda ele pede que determine a área da região do primeiro quadrante, que é limitada por y igual a raiz de x, e abaixo pelo eixo x e pela reta y igual a x menos 2, né? Então o que é que acontece? Como é que vai ficar o desenho desse gráfico aqui? Nós vamos ter isso daqui, ó. Opa! Não, aqui é aqui. Vamos ter esse gráfico aqui, ok? E aí nós vamos ter duas figuras, né? Y igual a x menos 2, que é essa reta. Essa reta x menos 2 ela é uma reta crescente, né? Que vai passar em x igual a 2. Y igual a menos 2. Vai passar nesses dois pontos aqui. Então, eu vou pegar uma reta que vai passar... Opa! Mas tem que desenhar... tem que desenhar primeiro. Pronto. Deixa eu só apagar isso aqui. Aí acabou apagando tudo. Deixa eu ver se eu vou conseguir apagar só. Não. Eu vou fazer o coisa de novo, né? Melhor. Aqui de preto, pronto, beleza. Só botar de preto, pronto. E agora vamos fazer o gráfico, né? Y igual a raiz de x, ela funciona como uma parábola deitada. Porque se você for parar para pensar, y igual a raiz de x, você levar os dois lados ao quadrado, né? Fica x igual a y ao quadrado. Então isso é uma parábola em y, ok? E aí a gente vai ter como se fosse isso aqui, ó. Como se fosse não, a gente vai ter isso aqui. Só que com uma ressalva, né? Essa parte de baixo é y igual a menos raiz de x. E a parte de cima é y igual a raiz de x. Como a gente só tem y igual a raiz de x, a gente só vai pegar a parte de cima. Então, isso daqui para mim me vai ser desnecessário. E aí eu quero calcular a área do primeiro quadrante, ou seja, dessa região aqui, que é limitada por essa
função por essa curva e abaixo pelo eixo x, né, limitado pelo eixo x e pela reta aqui. Então eu quero calcular essa área aqui, beleza? E aí para calcular essa área aqui, você percebe que para calcular em x vai dar um pouquinho de trabalho. Vai ser melhor para a gente fazer como? Se você inverter a tela, né, se você olhar assim para o seu computador, você vai perceber que a reta vermelha está por cima e a raiz de x está por baixo. Então, nos vai ser mais conveniente integrar em função de y e não em função de x. E quem vai ser a região y limitadora? Opa! Aqui a gente já sabe que vai ser limitado por esse eixo x, então vai ser limitado por 0. E resta a gente descobrir esse ponto aqui, que vão ser os limites de integração em y. Lucas, eu posso integrar em y? Pode, se você achar mais conveniente, pode. Ok? Então, vamos tentar descobrir quem é esse ponto. O ponto onde as duas curvas se encontram. Se são os pontos onde as curvas se encontram, são os pontos onde x menos 2 é igual a raiz de x. Eleva os dois lados ao quadrado. Que a gente vai ter x² menos 4x menos 4 mais 4 igual a x. Passa para cá negativo, x² menos 5x mais 4 igual a 0. Dois números cuja soma dá 5 e o produto dá 4. x1, 4, x2, 1. 4 e 1, ok? E qual é desses dois, Lucas, então? Qual é dessas duas soluções? Primeiro a gente tem que ver quem é em y, né? Quem é que está se encontrando em y. Porque esses valores são em x. Vamos ter que analisar em y. Né? Deixa eu só pensar aqui. É isso mesmo. 4 e 1. O produto dá 4 e a soma dá 5. É isso mesmo. Então, quem são os valores de y? y1 vai ser 4 menos 2, que é 2. y2 vai ser 1 menos 2, que é menos 1. Esse já está descartado. Por quê? Porque esse aqui está abaixo do eixo x, né? y menos 1 está aqui. Então, ele não entra. Então, o valor correspondente de y vai ser 2. Né? Porque, como eu estou integrando y, não me interessa os valores de x. Os valores de x vou usar apenas para encontrar o correspondente em y. Né? Aí eu usei essa sentença para encontrar o valor em y correspondente, que dá 2 e menos 1. Menos 1 não me interessa porque está no quarto quadrante. Eu vou utilizar o valor do primeiro, que é 2. Então, vai ficar integral de 0 a 2, certo? De quem? Quem é a função que está por cima? É y igual a x menos 2, né? Só que agora eu não estou integrando com relação a y, então eu tenho que escrever uma f de y igual a x, ou seja, eu tenho que isolar x. Isolando x vai ficar x igual a y mais 2. Então eu vou colocar que está por cima, que é y mais 2, reforçando. Como é que eu sei que a reta está por cima? Deita a tua cabeça, inverte o sentido de orientação e você vai ver que a reta está por cima da parábola, né? Então vai ficar y mais 2 menos a que está por baixo. Quem é que está por baixo? Raiz de x. Só que, reiterando, nós estamos trabalhando em função de y. Então, vou ter que elevar ao quadrado desses dois lados aqui. Eu vou ter que x é igual a y ao quadrado. Então, vai ficar y mais 2 menos y ao quadrado dy, certo? Agora, vamos integrar em y, 0 a 2, menos y ao quadrado mais y mais 2 dy. E aí, a integração aqui vai ser menos y ao cubo sobre 3, mais y ao quadrado sobre 2, mais 2y. Variando de 0 a 2. Em 0 vai ser 0, eu não vou fazer, vou só aplicar em 2. Então vai ficar menos 2 ao cubo sobre 3, mais 2 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 2. Isso vai me dar menos 8 terços. 4 por 2 dá 2, mais 4.
Isso aqui vai ficar 6 menos 8 terços. Tira o mínimo. 3 e 1 é 3. 3 por 1 é 3, vezes 6 dá 18. 3 por 3 é 1, vezes 8 é 8. 18 menos 8, isso dá 10 terços. Então é esse o valor da área, né? Lembrando, esse ponto de interrogação aqui agora a gente já sabe que é 2. Esse é o valor dessa área riscada de preto entre as duas curvas. Beleza? Então, gente, na aula de hoje é isso, né? Utilizei o restante do tempo da aula, como de costume, para resolver as questões referentes ao conteúdo. E na próxima aula, no momento oportuno, a gente tira todas as dúvidas que possam ter ficado. Beleza? Pois é isso, abraço e até a próxima.